Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. Quero parabenizar a equipe de louvor. Quero parabenizá-los pela seleção das músicas, do louvor. Nós temos observado a multiplicação aqui, a organização da equipe de louvor. Nós temos 3 equipes, olha aí, o Márcio e essa equipe que se repete, os instrumentistas, mas tem outros com o Cleiton, e depois tem outro com o pastor Lecinho. Isso é muito bom. Isso tem que se multiplicar. E precisamos multiplicar a liderança na projeção, no som, na filmagem. Então, aqueles que querem servir, saibam que tem espaço. E estamos precisando servir no berçário com as crianças. O trabalho que é feito no MIBIM ali precisa sempre de ajuda, de voluntários que possam participar. Então, só é você procurar o seu líder e você vai ter a oportunidade para servir ao Senhor. Tem aí a recepção, a equipe de apoio. Não vai faltar as oportunidades para você servir. Eu quero fundamentar a minha palavra aqui hoje no texto do naufrágio do apóstolo Paulo, que é narrado aqui por Lucas, esse historiador, médico amado, Lucas, evangelista. No capítulo 27, você pode acompanhar a leitura que eu farei agora. Observe bem esse texto, Atos 27, eu vou ler a partir do verso 7, que diz assim: navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona, costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passando o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este,
usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviava o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Amém. Eis o relato minucioso, detalhado, de mais um naufrágio na vida do apóstolo Paulo. E à luz deste relato, desse texto, eu quero falar sobre aprendendo com as tempestades da vida. Aprendendo com as tempestades da vida. Eu quero fazer um paralelo com toda essa tempestade que o apóstolo Paulo viveu naquele navio, com a tempestade que a gente está vivendo hoje, com essa pandemia do coronavírus. Então nós estamos vivendo uma tempestade de problemas, de desafios. Nós jamais imaginávamos que viveríamos tempos tão difíceis como a gente está vivendo nesse tempo, nesses dias, e já tem mais de um ano, vamos caminhando aí para 2 anos. Eu diria que nem nos nossos piores pesadelos a gente podia imaginar que passaríamos por uma pandemia como essa. Nessa tempestade do coronavírus, como cristãos, como líderes, como pastores, nós somos desafiados a mantermos uma postura de fé, de coragem e de confiança em Deus. E nós somos julgados pelo nosso comportamento em meio à tempestade. As pessoas olham para a gente e nos julgam. Olha aí como é que está o crente. Infelizmente, até somos julgados pelos próprios irmãos que vivem e convivem com a gente. Agora eu quero ver, ele não disse que tem fé. E a gente vai ouvindo isso. Então a gente acaba se jogando contra o outro e não percebe que todos estão no mesmo barco. E todos somos desafiados na nossa fé. E ninguém tem a resposta, tem a solução para esse problema. Só Deus. Só Deus. Cabe a gente nos manter firmes na nossa fé e confiando em Deus. Na tempestade que Paulo estava passando e vivendo ali, ele usa uma expressão que me chamou muito a atenção. Ele diz: eu confio em Deus.
eu confio em Deus. É isso que fecha toda essa palavra que o apóstolo Paulo dá àqueles náufragos, àqueles passageiros, àqueles prisioneiros naquele barco. Ele diz: olha, eu confio em Deus. Então a gente precisa só declarar a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Vamos confiar em Deus. Não vamos julgar a fé de ninguém, nem porque alguém não veio para o culto, ou porque veio, ou porque era de risco, ou não era de risco, porque tomou a vacina, ou não tomou. Esse é um tempo da gente cuidar bem da nossa própria vida e deixar a vida dos outros. Então, se você está sobrando tempo aí, eu vou lhe arrumar trabalho, para você se concentrar na sua própria vida. Nós estamos vivendo um tempo difícil, então não vamos aumentar as dificuldades para ninguém. E não vamos dar uma aqui de super crente e dizer que a gente tem a solução para tudo, porque nós não temos. Nós estamos na dependência do Senhor. E a gente vai seguindo, mesmo em meio à tempestade, navegando penosamente, mas a gente vai avançando na nossa fé. Não vamos de maneira nenhuma morrer no meio da tempestade, não vamos de maneira nenhuma parar as nossas vidas, porque o tempo vai passando e a gente tem que avançar, mesmo em meio às lutas da vida. Diga amém. E a gente sabe que no meio dessa tempestade nós somos exigidos, testados, experimentados na nossa fé, na nossa confiança em Deus. Esse é um tempo de prova, de teste da nossa fé. Então eu quero alertá-lo de que você está sendo testado na sua fé e na sua confiança em Deus, meu irmão. Não perca de maneira nenhuma a sua esperança e não deixe de confiar naquele que tem o controle de tudo e de todas as coisas. Diga amém. Então, olha, mar calmo não faz bons marinheiros. Então, estamos numa tempestade, e foi assim que o apóstolo Paulo encarou aquela situação e pôde vencer. Esse relato desse naufrágio, ele é emocionante. Lendo esse texto, relendo, preparando esse texto, eu vi uma imagem de um barco no meio de uma tempestade, e a pessoa orando, clamando a Deus. Eram pescadores, e ele dizia assim: isso não é vida para ninguém. Assim, se eu chegar vivo, eu vou deixar esse trabalho, vou deixar essa profissão, isso não é vida para ninguém, e pedindo a Deus para que Deus o livrasse. Quando a gente olha para as imagens no mar, o barco, e quando vem a onda, olha, uma coisa é você, no conforto do seu lar, ler o texto do naufrágio de Paulo. Outra coisa é você estar dentro do navio, já tinham jogado tudo que podia jogar fora, o navio sem rumo, as ondas gigantes, levantando o barco, subia vários metros. E imagine aí 20, 30 metros para cima. E daqui a pouco desce de vez. Não tinha mais esperança nenhuma de salvamento. É o que diz o texto. Você lê o texto em casa, bem confortável, é uma maravilha. Agora entra no barco e enfrenta uma tempestade que você vai ver. Não sei se você já teve alguma experiência de andar num navio, num barco, mas olha, não é fácil não. Eu entrei num barco uma vez, mais de uma vez, mas essa foi mais marcante. Um barquinho com a vela, e você vai se afastando da praia e os coqueiros vão ficando menores. Daqui a pouco você só vê as copas dos coqueiros na praia. Daqui a pouco você não vê coqueiro nenhum, nem terra nenhuma. E eu perguntei lá para os pescadores e disse: como é que vocês conseguem se orientar para voltar? Eu já preocupado com a volta, né? E aí ele disse: pelas estrelas. E Jesus, onde é que está vendo uma estrela por aqui?
que eu mesmo não estava vendo nenhuma durante o dia, mas eles têm um senso de direção e eles olham para lá e sabem. O texto diz que não tinha mais estrela nenhuma no céu há vários dias. Só tinha vento e chuva forte e o mar. Isso se chama tempestade. Vamos traçar um paralelo para as tempestades da vida, daquilo que a gente vive. Quanto mais tempo você vive, mais tempestades você enfrenta na vida. Isso é a realidade da nossa vida. E é assim que nós vamos amadurecendo na nossa fé, na nossa confiança em Deus. Então, a primeira coisa que eu observo aqui, e eu vou olhando para o texto e vendo o que eu posso aprender aqui. O verso 8 de Atos 27 diz assim: costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. O que eu aprendo aqui é: não saia dos bons portos onde Deus te colocou. Não saia dos bons portos que Deus te colocou. Imagine uma tempestade ali se formando. O que mais a gente deve fazer numa tempestade é procurar um lugar seguro. Só criança que pode se aventurar numa chuva forte, numa tempestade. Eu não sei se na sua época de criança você já teve essa experiência de enfrentar uma chuva bem forte e você dizer assim: vou tomar um banho gostoso aqui. Enquanto os adultos estão preocupados com a tempestade, você está pulando na chuva. Por quê? Porque é uma criança. E eu mesmo já fiz isso. E era uma beleza. Correr na chuva e ir para a cidadezinha do interior lá, tinha uma igreja católica. E era onde acumulava o maior volume de água. Descia como uma cachoeira. Então isso era bom demais. Mas isso é coisa de criança. Quando a gente vê uma tempestade, a gente tem que procurar um lugar seguro para ficar. Procurar bons portos. A gente precisa entender que tem um tempo de tempestade que passa em nossas vidas. E o tempo da tempestade não é tempo de se expor. É tempo da gente ficar nos bons portos, na segurança que Deus já nos plantou. A gente precisa entender esse tempo. Nós estamos vivendo um tempo de tempestade. É tempo da gente se proteger. É tempo da gente se guardar. Então existe tempo para tudo na vida. Esse tempo de pandemia não é tempo para aglomerações. Será que a gente ainda não entendeu isso? Não é tempo para se expor desnecessariamente a riscos de contaminação. Então, se segure, não tem nada de errado e não tem nada de alguém julgar a sua fé e confiança em Deus, porque Deus não nos autorizou a ser juiz da vida de ninguém. Então você está se guardando, não tem nada, absolutamente nada de errado, muito pelo contrário. Isso não é medo, é sabedoria posta em prática. Então, loucura é você se expor e dizer: não, não existe o vírus. Existe, sim. Então, tenha cuidado com ele. Mas entenda que nós temos caminhado nessa tempestade e já temos algumas descobertas muito interessantes. Então, eu vi uma matéria recente: quem já teve o vírus adquiriu imunidade para o resto da vida. Tem esse negócio de 6 meses, 7 meses. E alguém que foi reinfectado. É caso raríssimo. E a gente não deve ficar apavorado nem com medo por causa disso. Eu conheço uma pessoa que ficou apavorada com o vírus, mas tão apavorado que não saía mais de casa e ficava na frente da televisão. Adoeceu. Hoje está prostrado numa cama, com uma situação que os médicos dizem é irreversível. Ele nem pegou o vírus, mas está prestes a morrer. Com medo, apavorado. Medo desnecessário. Não
Não justifica. E aí a gente vai vendo, com o avanço da ciência, surgiu a vacina. E a luta pela vacina, mas ninguém nunca fez uma vacina em um ano, essa vacina não é segura. Ei, acorda aí, os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Para fazer uma viagem para os Estados Unidos, a gente gastava quanto tempo? Agora, 4, 5 horas você está na Flórida. Porque inventaram um avião, e agora estão inventando um avião supersônico, que vai gastar 1 hora para você atravessar para a Europa. Passa 10 horas no avião. Agora, em 1 hora, você vai sair daqui e vai chegar na França. E aí você não vai entrar nesse avião, Porque não, é muito rápido. Deixa de bobeira. Está a vacina aí. É o melhor que nós temos. É o melhor que nós temos. Então, aproveita, meu irmão. Deixa de bobeira. Não, porque vai virar ET. Deixa de ser besta. Não vai virar ET coisa nenhuma. Não, porque está colando moeda. Eu estou doido para tomar e atrair dinheiro. Eu preciso de moeda, dinheiro. Pode colar em mim, não tem problema não. Isso é bobeira. Não, porque vai mudar a genética e agora você vai ser dominado pelo ET. Meu Deus, mas tem gente besta demais que vai acreditando nessas bobeiras, aí vai amedrontando as pessoas. Não tem nada de errado, tem nada de estranho. Criaram a vacina, é o melhor que tem. Mas porque um tomou a vacina e morreu? Que pena, infelizmente. Mas olha quantos milhões que tomaram e se livraram do vírus. Então a gente tem que ter sabedoria, olhar para a situação e não ser bobo. A gente sabe, a vacina chinesa está aí, vocês sabem. Eles inventaram o vírus e inventaram a vacina. Então, quem toma a vacina da China é melhor, que a reação é bem fraquinha. E quem toma outra, a reação é mais forte. Tome a vacina que tiver disponível. Corra para a sua proteção. Eu tentei me proteger. Fiz o que pude. Mas não ia ficar apavorado e me esconder das pessoas. Infelizmente, peguei essa praga. E aí vai dizer que não é crente porque pegou a praga. E vou dizer o que dos pastores que pegaram e morreram. Porque não tinha fé. Vamos acabar com essa estupidez. Então eu já ouvi muita bobeira e coisas escritas também, até por crentes, julgando que o outro pegou, eu não pego. Isso é de bobeira, isso não tem nada a ver. Isso não é questão de fé, isso é ignorância. E a gente tem que ter a revelação da parte de Deus e entender que quem está na chuva é para se molhar, gente. O sol nasce para todos, justos e injustos, pecadores ou não. Então vamos enfrentar essa praga com fé, confiando em Deus, e vamos vencer. Diga amém. Então, o que eu aprendo aqui nesse texto? Agradeça a Deus e fique na sua. Agradeça a Deus porque você está vivo, está aí, Agradece a Deus, meu irmão. Então leva uma vida de gratidão a Deus, porque Deus está preservando a sua vida. E entenda, logo vai passar essa tempestade. E aí virá tempos de bonanças. Essa tempestade vai passar. Eu aprendo, em meio a essa tempestade, agradeça. Agradeça a Deus e fique na sua. Eu aprendo também que Deus sempre nos avisa e a gente não vê. O verso 4, você vai ficar impressionado. Quando você lê o verso 4 do Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, eu destaco aqui esse versículo, o texto vai dizer assim: partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, que é uma ilha que todo mundo vê aí no mapa, né? Nem mudou o nome, continua lá. Por serem contrários os ventos. Eles navegaram com ventos contrários. O texto diz mais: e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, achando ali, tarará, olha o verso 7, navegando vagarosamente muitos dias, tendo chegado com dificuldade. Aí o texto ainda vai dizer mais: não nos sendo permitido avançar, não nos sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário. O verso 8 vai dizer: costeando-a
penosamente chegou a bons portos. Por que esse povo não ficou lá nos bons portos? Será que eles não entenderam que eles estavam navegando com dificuldade? Será que eles não entenderam que estavam enfrentando ventos contrários? Navegando vagarosamente, com dificuldade. Não era permitido prosseguir. Costeando penosamente. O que mais Deus podia fazer por aquele povo? Deixa eu falar com você aqui de forma bem profética. O que mais você quer que Deus fale com você? Será que você ainda não percebeu os sinais? Quando você está sendo teimoso, será que você não percebeu? Aqueles náufragos, eles não perceberam os sinais. Tudo contrário. E você insiste nisso? O que você está querendo mais que Deus faça? Dificuldade, impedimentos, e você está insistindo numa coisa que não vai dar certo. Será que você não percebeu ainda? Deus vai falando com a gente. São sinais. O vento contrário, vagarosamente, com dificuldade, depois enfrentando todos esses desafios. E aí? Que tal mudar? Vocês entenderam aí? Perceba os sinais quando você está sendo teimoso e não quando você está perseverando. Existe uma diferença entre teimosia e perseverança. Peça a Deus para te revelar o que você está insistindo e não vai dar certo e você vai afundar, vai naufragar e parece que você não está vendo os sinais. Então pula fora antes. Para que você vai esperar mais? Fique esperto. Outra coisa que eu destaco aqui, não naveguemos contra a maré, contra o vento, contra o curso normal da natureza, contra situações que são imutáveis. Não adianta você insistir nisso. Eu estava preparando essa mensagem e orando e dizendo para Deus, Senhor, que eu fale de forma profética para aqueles que estarão ouvindo no domingo. Então Deus tem uma palavra profética para você aqui. Então, olha, para que navegar contra a maré? Para que insistir nisso? Será que você não entendeu que nós estamos vivendo uma pandemia? Que as coisas não estão mais do jeito que eram antes? Que as coisas mudaram e que a gente precisa estar preparado? E se você foi pego de surpresa nesta pandemia e você conseguiu se equilibrar, se segure, meu irmão, porque a pandemia ainda não terminou. O Brasil hoje está vivendo um alto risco. Vocês estão vendo o que está acontecendo. Não precisa ficar colado na televisão, você pela internet, você tem notícias. Eu mudei muito meu estilo aí de vida depois da pandemia. E não quero notícias políticas ruins, não quero notícia ruim nenhuma, mas eu não posso, como líder, ficar alienado das coisas que estão acontecendo aí. E vocês não perceberam ainda a manobra política para acabar com o Brasil e entregá-lo de mão beijada ao comunismo, entregar de mão beijada à China? Será que a gente não percebeu ainda essa manobra política? Depois de tantos processos que os juízes julgaram aí esse bandido, e aí, de repente, anula-se as condenações. Será que vocês não viram estratégia maligna para tentar derrubar o governo? Se tem uma esperança para o Brasil hoje, essa esperança, depois de Jesus, se chama Bolsonaro. Pode ter certeza. E eu não estou defendendo homens, eu estou defendendo princípios. Então, homem falha, não confie em homens. Então, maldito aquele que confia no homem. Então, se segure aí, confie em Deus, porque foi Deus quem colocou ele aí. Uma campanha com um celular velho, né, um celularzinho fraquinho, numa mesa com a garrafa de café lá e se eleger, lutando contra tanta coisa. Será que a gente não percebeu esses sinais de Deus? Aí tem crente, eu vou pensar por que
Que conversa! Olha os sinais. Se o Brasil afundar, meu querido, afunda todo mundo. Será que vocês não entenderam? Olha para a Argentina, o que é que aconteceu? Coitados dos hermanos, coitado deles. Olha para qualquer país, qualquer um, nas mãos do comunismo, nas mãos da esquerda. Olha a desgraça. Então a gente tem que ficar esperto. Não é questão de, porque o apóstolo é direita. Não, não tem nada direita nem esquerda. Eu sou de Jesus, eu estou com o Brasil e eu quero o melhor de Deus para todos nós. Quem quer isso, dá um amém aí. Então fique esperto. Nós estamos navegando no meio de uma tempestade e a gente tem que ficar esperto com isso. É tempo de você guardar um dinheirinho aí, ó. Guarda um dinheirinho. Estamos em plena pandemia. Então esse é um tempo de você ter uma reserva. Quem foi surpreendido pela tempestade, sem um centavo guardado, e conseguiu sobreviver até agora, pela graça de Deus, a tempestade ainda não terminou, mas vai terminar. Então fique esperto, meu irmão. Você entendeu isso? Então não vá navegar contra a maré, não vá enfrentar ventos contrários, porque estamos vivendo um tempo muito especial. Então vamos aprender a ler as situações à nossa volta. Vamos aprender e vamos ter paciência, meu irmão. Tenha paciência, e isso vai passar. Vamos esperar a hora certa. A primavera está chegando. Depois do inverno, vem a primavera, viu? Então, olha, se eles esperassem lá no porto, passaria o inverno e eles não teriam sofrido tudo isso. Vocês entenderam? Então, quando passou a tempestade, ficou a lição. Escaparam por um milagre de Deus. Mas se eles esperassem, a primavera estava chegando. Só 3 meses. Aguenta aí, ó. Aguenta mais um pouquinho. Se segure. Mas eu não aguento mais, eu vou sair e eu vou não sei para onde. Aguenta um pouquinho mais. Toma a vacina. Se segura um pouquinho. Calma. Já está passando. Calma. Já está passando. Agora, se você já pegou o vírus, meu irmão, para que está com medo de quê? De pegar de novo, é? Que é isso? Não é possível um negócio desse. Então fique tranquilo. Então vá trabalhando com quem já pegou. E quem não pegou ainda, se segure. Mas se está fora da faixa de risco, vá viver a vida, meu irmão. Vai ficar com medo por quê? Vai acreditar nessas mentiradas todas da televisão? De toda a mídia que está aí torcendo pelo caos. Eu vi lá no canal do YouTube uma repórter, acho que é da CNN, dizendo, agora, ela está, não sei se vocês viram, agora, infelizmente, eu tenho que dar uma notícia que o Brasil está melhorando e teve, meu Deus, eu disse, isso não é brasileiro, não? Não pode ser um brasileiro um negócio desse. Infelizmente, o Brasil está criando empregos e está saindo da crise. Meu Deus, é loucura, está louca. Será que não é brasileiro? Será que não está no mesmo barco? Faça a leitura das coisas que acontecem à sua volta. Olha só os ventos contrários, as oposições, e fique esperto. Deixa eu falar da segunda coisa aqui. Ouça o conselho de homens de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Do verso 9 até o verso 12. Olha o que aconteceu. O centurião, o soldado responsável por 100 soldados, recebeu uma missão de levar 276 prisioneiros para Roma. Eles seriam julgados em Roma. E entre esses prisioneiros estava Paulo. E eles chegaram no navio, pagaram ao capitão, o piloto lá do navio, o mestre do navio que ia pilotando ali, recebendo o seu salário. Aí vê a situação, pleno inverno, normal o vento euroaquilão passar por ali, e ele diz, vamos viajar, porque tem que ganhar o dinheiro, né?
Aí o outro diz, vamos também. E o centurião fica ouvindo, pergunta, e aí o que a gente faz? Vamos. E pergunta o outro, vamos. Aí os prisioneiros todos gritam, vamos! A gente quer chegar em Roma logo, vamos para Roma. O único que se levanta e diz, gente, não vamos fazer uma loucura dessa não. Olha o conselho do homem de Deus. O conselho é contra o piloto, o conselho é contrário ao mestre do navio, e o conselho dele é contrário à maioria ali. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, no verso 14, ele vai dizer assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O mestre do navio diz, vamos. O piloto, o capitão, e sei lá, se é o dono ou se que está dirigindo, eu até pesquisei essas patentes e não tem uma definição. E diz também, vamos. A maioria diz, vamos. E o homem de Deus diz, não vá. O centurião segue a maioria, porque ele não tem discernimento espiritual. Quando você passar por uma tempestade e você for buscar um conselho, por favor, ainda que o seu amigo que não tem revelação, entendimento de Deus, diga, é por aqui, vai, enquanto que a maioria disser isso, mas se tiver um homem de Deus que diga para você, não vá. Tenha discernimento espiritual, meu querido, e siga o conselho do homem de Deus. Você entendeu isso? Deixa eu lembrá-lo do Salmo 1, a gente ministrou há pouco tempo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Este sim será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo que fizer prosperará. Se você tiver esse discernimento espiritual, você vai prosperar, meu irmão. Você entendeu isso? Se aquele centurião tivesse o discernimento espiritual, ele teria parado ali e teria dito, vamos ouvir o homem de Deus aqui. Não vamos seguir, não. Ele iria contrário ao conselho da maioria, ia contra o piloto, e depois ele ainda podia argumentar e dizer, será que vocês não viram os sinais? Olha como navegamos com dificuldade, vagarosamente, vento contrário, a situação se complicando, o inverno está aí. Vamos parar aqui mesmo, porque Deus nos trouxe a bons portos. Só esperar um pouquinho, 3 meses, chega a primavera e a gente vai poder avançar. Deus está falando com alguém aqui hoje? Tem gente que não gosta de ouvir conselhos, é o cabeça dura, não gosta de ouvir conselho, não pede conselho, é o orgulhoso. Ele acha que é o todo-poderoso e não precisa e nem quer conselho de ninguém. A Bíblia diz em Provérbios 11, 14, não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Provérbios 15, 22, onde não existe conselho, fracassam os bons planos. A Bíblia ainda destaca, os bons planos. Então, fracassam até bons planos, quando não tem um conselho. Então, a gente tem que atentar para isso. Tomar conselhos, e Deus vai falando. Eu estava pesquisando sobre isso, e lembrei de uma experiência que eu li já há algum tempo, sobre uma revelação que Deus deu, um conselho, uma revelação, uma direção que Deus deu a uma criança. Essa criança não estava ainda alfabetizada, ela não sabia ler nem escrever, e Deus falou com essa criança em sonho. E ela recebeu aquela revelação,
E chegou para o avô, reuniu a família e disse, olha, Deus falou, e aí eles foram ouvir a criança. E a criança disse, eu vou desenhar aqui. E começou a desenhar tudo que Deus falou no sonho. E Deus falou com eles, dizendo assim, saiam deste lugar rapidamente, porque todo esse lugar vai ser destruído. Saiam e viajem para esse lugar, atravessando os mares. E eles olharam aquilo ali e ficaram impressionados. Reuniu a comunidade, todos cristãos, crentes, e eles reuniu o povo lá e disse, olha, Deus está falando para a gente deixar a nossa terra aqui e ir embora, e é para ir para esse lugar. E eles discutiram, e vai e vem, e vai e vem. Resultado, poucos acreditaram. Mas a família dessa criança juntou as coisas e se mandaram. Eles atravessaram o mar numa viagem difícil e foram parar no lugar que Deus mostrou, nos Estados Unidos, entrando por Nova York. Impressionante isso, né? Pois é, deixa eu passar os números aqui. Isso aconteceu em 24 de abril de 1915. De 1915 até 1923, os turcos muçulmanos atacaram os armênios cristãos e acabaram com aquele país. 80% da população daquela nação, daquele país, foi dizimada. Eles entraram numa guerra, mataram todos. Quem escapou foi fugindo pelo deserto. Está aí a Turquia, os árabes, e atacaram os cristãos, quase que dizimaram um povo. É conhecido como o primeiro, cadê aqui, eu anotei, o primeiro, genocídio do século XX. A Armênia é um país, até hoje espera que a Turquia reconheça esse genocídio. Morreram quase 3 milhões de crentes, de cristãos. A Armênia foi o primeiro país a se declarar cristão no século III. É um conselho, numa revelação. Você já pensou que coisa impressionante? Pois é, Deus fala. Nós precisamos ligar as nossas antenas espirituais e ter discernimento espiritual das coisas que estão acontecendo à nossa volta. A gente precisa ter esse discernimento, essa percepção, porque nós somos o povo escolhido de Deus. Será que a gente não entendeu isso ainda? A gente está no meio de uma tempestade porque todos enfrentam tempestades. Mas a gente é um povo escolhido da parte de Deus. E a gente tem que se portar como povo escolhido da parte de Deus. Vós sois povo escolhido, nação santa, nação sacerdotal, escolhidos para anunciar a grandiosidade daquele que vos chamou, que vos tirou das trevas para a luz. Então nós somos esse povo especial. E a gente tem que saber ler os sinais à nossa volta. E cada vez que a gente quebra a cara numa tempestade dessa, é porque a gente não viu os sinais. É porque a gente não percebeu Deus falando. A gente não percebeu, a gente foi teimoso e a gente quebrou a cara. E Deus, pela sua misericórdia, ainda dá um jeito para a gente se recuperar. Ou vocês acham que aqueles naufrágios, aquele navio ali, eles escaparam, não foi por um milagre de Deus? Pode ler o texto, o restante você vai ver. Então deixa eu dizer mais um ensinamento aqui, nunca perca a esperança, confie em Deus. Atos dos Apóstolos, verso 20 do capítulo 27, olha o que diz o texto aí, vamos lá, o texto no verso 20 diz, e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrela, caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Foi embora a esperança. O cristão, ele é proibido de perder a esperança. Você é proibido
por Deus de perder a esperança. Qualquer pessoa pode perder a esperança, menos você, meu irmão. Você entendeu isso? O fundamento da fé do cristão está exatamente num evento improvável, impossível, inimaginável e que tinha se esgotado a esperança, porque Jesus tinha morrido na cruz. O que é que restava mais para aqueles cristãos? Ninguém nunca ressuscitou, ninguém nunca veio dos mortos. Todo mundo assistiu Jesus ali sendo crucificado, viu que ele morreu, enterraram. E agora? Foi-se toda a esperança, menos para aqueles que tinham ouvido de Jesus dizendo: eu vou ressuscitar, eu vou vencer a morte. E a Bíblia ainda diz assim: assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos. Crente com medo de morrer, tendo o céu que lhe aguarda, tem alguma coisa errada na sua fé, meu irmão. Não estou dizendo que a gente agora vai perder o medo que fala da segurança da nossa vida. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se a gente morrer, tem um céu nos aguardando. Eu estou dizendo que se a gente morrer, nós temos a esperança de uma vida eterna com o Senhor. Você entendeu isso? Ainda que a morte seja uma tragédia, a gente vai olhar para ela como uma esperança de uma vida eterna que nos aguarda. Você entendeu isso? Todo mundo pode dizer: não, isso não é possível. Assim como diziam nos dias de Jesus: não, ele morreu, acabou. Até os discípulos pensaram assim: não, ele morreu. Pensávamos nós que era ele quem haveria de remir a Israel. E Jesus caminhando com aqueles dois no caminho de Emaús. Estão lembrados do texto? E Jesus diz: por que vocês estão tristes? E eles olham para Jesus e dizem: só você é o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? A morte do Cristo, aquele que disse que ia ressuscitar, e Jesus: sim, e daí? O que é que houve? Você não sabe, ele morreu, acabou. Tem muito crente assim, que acha que a morte encerrou tudo. Meu irmão, tem uma vida eterna depois desta vida. E não adianta se olhar para: fulano morreu na pandemia, está melhor do que a gente. Pode ter certeza, se ele era crente em Jesus, pode ter certeza absoluta, ele foi primeiro para experimentar as bênçãos. Ainda que a gente diga: eu não quero ir. Eu mesmo disse para Jesus: Senhor, eu não quero ir agora, o negócio está ficando apertado aqui, eu sei, a pandemia aí, o vírus, e eu estava com as taxas lá em cima, aquele negócio todo, e eu dizendo: não, eu não quero ir agora, ainda estou novo, eu quero desfrutar aí, eu ainda quero fazer alguma coisa, e etc. e tal. Mas nós não podemos perder a esperança de que existe uma vida depois dessa. Você entendeu isso? Quem crê nisso? Dá um aplauso ao Senhor por isso. A tendência nossa é perder a esperança. Assim como perdeu, ou quase perdeu a esperança, aquele pai, que a Bíblia nos fala de Jairo, que a filha dele estava morrendo. Aí ele chega para Jesus e diz: Senhor, vai lá e dá um jeito, a minha filha está morrendo, eu vim aqui pedir socorro. E Jesus: vamos lá. E demorou na caminhada. A menina morreu. E os servos dele vieram e dizem: não perturbe, não incomode mais o mestre, porque a sua filha morreu. Quando Jesus ouviu isso, já segurou logo na mão de Jairo. Imagina assim, diga: Jairo, segurei, Jairo, não acredito nisso, não perca a esperança. E Jesus disse isso para ele não perder a bênção do milagre. Então não perca a esperança, meu irmão. Haja o que houver, seja qual for a tempestade da sua vida, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus ressuscita gente até dos mortos. Então não existe nada impossível que Deus não possa fazer. Você entendeu isso? Então olha, não perca a esperança. O mundo está aí, caindo aos pedaços. As pessoas estão vivendo sem esperança. Eis a oportunidade do cristão chegar e dizer: eu tenho esperança, porque eu confio em Deus, e essa tempestade vai passar, e nós vamos vencer.
E nós vamos avançar nisso aí. Então nós temos que acreditar desse jeito. Então a pandemia veio e a igreja se apavorou no meio da comunidade. A igreja se apavorou, os crentes se apavoraram. Então é crente se escondendo dentro de casa, trancando as portas, morrendo de medo. Não tem esperança de que isso vai mudar, é? Então coragem, ânimo, se proteja, claro. Mas não perca a esperança, meu irmão. Que é isso? Deus nos colocou aqui para ser essa voz de esperança. Em meio a uma sociedade, a um mundo que está perdendo a esperança. Paulo disse para aqueles náufragos, desesperados, que disseram, fugiu, foi embora toda a nossa esperança. Aí Paulo chega para eles e diz, olha, não perca a esperança, eu confio em Deus. Ânimo. Então nas tempestades, a gente não precisa de mais um desesperado, mas a gente precisa de alguém com coragem, com uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, de esperança. É isso que as pessoas esperam dos cristãos, dos que creem. Elas querem ver a nossa fé em prática. Então nós vamos testemunhar da razão da nossa esperança. Eu tenho esperança no Deus a quem eu sirvo. Deus não vai nos abandonar no meio da tempestade. Por isso que Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 15, Pedro diz assim, estando vós sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. As pessoas querem saber, mas de onde é que você tem essa esperança, meu irmão? Como é que você sabe que essa tempestade vai passar e que a gente vai vencer? E aí você vai dizer, eu sei disso, porque eu confio no Deus a quem eu sirvo. Eu confio em Deus. Foi o que o apóstolo Paulo disse para aqueles náufragos. E é o que você precisa dizer para as pessoas que estão aí perdendo a esperança. Você entendeu? Confie em Deus e nunca perca a esperança. Deixa eu dizer mais, não se deixe dominar pelo medo, mas vença o medo com a sua fé. Vença o medo com a sua fé. Enquanto todos ali no navio estavam dominados pelo medo, paralisados, eles não tinham mais nenhuma reação, nenhuma ideia criativa para se salvarem, nenhuma saída mais. Agora, eles só tremiam de medo e esperavam a hora do navio afundar de vez com eles dentro e todos morrerem afogados. Mas tinha uma pessoa dentro daquele navio todo que não estava com medo. Paulo estava cheio de esperança, de coragem, de fé. E olha só o que ele vai dizer para as pessoas: ânimo, nenhuma vida vai se perder aqui. Um anjo me apareceu, do Deus a quem eu sirvo. Ele me entregou a vida de todos vocês. Vamos todos chegar em Roma. Olha que convicção, olha que fé, olha a esperança de Paulo. Vamos todos chegar em Roma, porque eu tenho que testemunhar lá. Era um navio caindo aos pedaços, o mar revolto, as ondas gigantes, não aparecia nenhuma estrela, todos ali perdidos, a chuva forte, a tempestade caindo, e Paulo dizendo: vamos vencer, vamos vencer, essa tempestade vai passar, ninguém vai morrer, eu vou chegar em Roma, eu não quero nem saber se o navio vai se despedaçar, não quero nem saber se Deus vai me levar em cima de uma tábua, se Deus vai me levantar um peixe aqui para me levar até a praia. Eu só sei de uma coisa: Ele me disse que nenhum de vocês vai morrer e nem eu, e nós vamos chegar a uma ilha.
Meu Deus, que fé, que coragem. E a gente vê crente morrendo de medo, tremendo de medo, porque não conhece o seu Deus a quem ele serve. Porque se você conhecer esse Deus a quem você serve, meu irmão, você não vai agir com medo, você vai ter fé. Pode vir os problemas, as lutas, as dificuldades, o que tiver, mas você vai viver pela fé. Enquanto o medo é paralisante e não cria absolutamente nada, a fé nos move para o milagre. A fé traz à existência aquilo que não existe. Cria do nada as coisas que nós imaginamos no nosso coração. Hebreus capítulo 11, verso 3. Romanos 4, 17, o texto diz que essa nossa fé chama à existência. Olha só que coisa tremenda. Chama à existência aquilo que não existe. A fé chama à existência a solução para o problema que a gente está vivendo. É essa fé que eu quero que você saia com o seu coração cheio dela hoje. É essa fé que resolve problemas. É essa fé que cria a solução para os problemas que a gente tem vivido. É essa fé que chama à existência aquilo que não existe, mas vai existir porque você teve coragem de crer e confiar no Deus Todo-Poderoso. Só quem crê aí vai se alegrar, vai aplaudir o Senhor. E para eu terminar, não se esqueça de que Deus controla as tempestades da vida. Não se esqueça, meu irmão, que Deus tem o controle das tempestades da vida, sejam elas quais forem. Estão lembrados daquele relato de Jesus com os discípulos no barco? E veio o vento, Jesus cansado do trabalho, deita no barco, e Satanás aproveita aquele momento do cochilo de Jesus e diz: vou afogá-lo agora. E levanta o mar, e levanta o vento, e vem uma tempestade, e o barco começa a entrar água, e Jesus ainda está dormindo, e os discípulos correm em cima de Jesus: acorda, Senhor, não se te dá que perecemos. E Jesus diz: o que houve aí? Calma, que desespero é esse? Se levanta e diz: mar, aquieta-te, vento, para. E os discípulos ficam espantados. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 37 em diante, o texto vai dizer: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Quem é este? Uma tempestade dessa, e ele acorda e diz: para, vento, para, mar, fica quieto. E o mar se acalma, e o vento para. Deus falou com o apóstolo Paulo 2 vezes. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, no verso 11. Olha o que tem o texto aqui. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque desse testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Deus falou com Paulo antes do episódio. E depois, no meio do episódio da tempestade, aí Deus vem e fala de novo com Paulo. Atos dos Apóstolos, verso 23 do capítulo 27. O texto diz assim: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Que palavra é?
Deus falou antes de acontecer a tempestade, e depois Deus volta a falar com Paulo e diz: Paulo, nem tenha medo. Nem tenha medo, Paulo, porque importa que você chegue até Roma. Não tem tempestade do mundo que pare um plano e um propósito de Deus. O que a gente aprende aqui? Aquele naufrágio não foi um acidente para Deus, mas um plano muito bem elaborado da parte do Senhor. Se foi Satanás que levantou aquela tempestade, não conseguiu vencer, porque não tem como parar os planos e os propósitos de Deus. Você entendeu isso? Deus não se deixa surpreender por acidentes. Vocês já ouviram aquela frase que diz assim: não cai uma folha sem que Deus permita. E ainda diz que está na Bíblia. Não, meu irmão, isso não está na Bíblia. Essa frase está no Alcorão. É coisa dos árabes, muçulmanos. Não está na Bíblia. É a mesma coisa que tem gente que diz: faze que eu te ajudarei. Está na Bíblia. Não, não está. Eu lembro da história do novo crente, que no culto de oração, nas igrejas tradicionais de muito tempo, irmão Severo vai lembrar, para você poder fazer um pedido de oração, tem que ficar em pé e recitar um versículo. Não era assim, pastora Dalva? E cada um recitava. Coitado do novo crente, não tinha nenhum versículo, não conhecia ainda nada, né? E aí ele ficou em pé e chegou a vez dele, ele não tinha o que falar e disse: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aí o pastor disse: ô meu irmão, isso não está na Bíblia não. Aí ele disse: pastor, pois pode colocar, que essa é boa. Então essa de não cai uma folha sem que Deus não permita, é boa, mas não vai entrar na Bíblia não, viu? Não vai, tem nada a ver, não. Nem essa de faze que eu te ajudarei, também não. Mas está na Bíblia, em Lucas 12, 7. Até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Bota a mão na cabeça aí, conta quantos fios tem. Ih, eu não vou esperar você contar não, viu? Nem eu consigo, e olha que já tenho pouca telha aqui, viu? Pois Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Deus sabe de tudo e de todas as coisas. Agora deixa eu perguntar, e por que você ainda não se rendeu a esse Deus maravilhoso, né? Não, eu não entendo. Deixa eu usar uma expressão aqui que é bem forte. Eu não entendo uma burrice dessa. Eu não entendo. Deus quer te salvar. Deus tem planos maravilhosos para realizar na sua vida. E você ainda está resistindo, meu irmão. Deus quer te abençoar. Deus sabe de tudo e de todas as coisas. E você está resistindo aí aos planos de Deus. Deus está te chamando para uma decisão de consagração de vida, de entrega de vida, de abandono de pecado. Deus está te chamando para uma vida nova, uma vida em abundância. E você está aí, cocheando entre dois caminhos. Não sabe se serve a Deus ou se serve ao diabo. Não, peraí, eu não estou servindo ao diabo. Ou você está com Deus ou você não está, meu irmão. Não tem esse negócio de em cima do muro, não. Já viu aquela história do diabo? Vocês já ouviram? Está lá o camarada em cima do muro, e do lado de cá o céu e os anjos dizendo: vem para cá, vem, vem. E do outro lado, o diabo bem tranquilo, só olhando para ele no muro. Aí, um curioso, que recém-chegado no céu, olha aquela cena e pergunta: ô, seu diabo, por que você não está gritando para ele descer do muro para ir? O diabo disse: eu não, o muro é meu. Quem entendeu isso aí, o muro é meu, para que eu vou gritar para ele descer? Ele já está comigo e nem sabe, porque ou você está com Deus ou não está. Uma certa ocasião, Jesus falou isso: quem comigo não ajunta, espalha. Deixa eu dizer mais uma coisa aqui, os planos de Deus jamais serão frustrados. Jó, capítulo 4, no verso 22, ele diz assim: bem sei que tudo podes, bem sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Entenda isso. Deus tinha um plano na vida de Paulo, e Paulo ouviu a voz do anjo de Deus falando com ele: importa que você vá para Roma,
E Paulo vendo aquela tempestade, o navio se despedaçando, todo mundo perdeu a esperança, só quem tinha esperança era Paulo ali. E Paulo disse, olha, aconteça o que acontecer, meu irmão, eu sei que eu vou chegar em Roma, e se vocês ficarem comigo, vocês vão chegar também. Essa era a palavra de Paulo, porque Paulo sabia que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Nós só vamos morrer quando Deus terminar os seus planos e propósitos conosco. Você entendeu isso? Você não é peru para morrer de véspera. Deu para entender? Você não é peru para morrer de véspera, meu irmão. Você só vai morrer no dia que Deus não tiver mais um plano e um propósito para realizar na sua vida. Por isso que eu sugiro para você, corre para servir a Deus, meu irmão. Porque se você estiver desocupado, se você estiver sem servir para nada, o vírus anda catando esses, viu? Fique esperto, viu? Entendeu aí? Então, meu querido, sirva para Deus. Ah, não, é porque eu já estou nessa idade, cuida, meu irmão, de servir. A Bíblia diz que na velhice darão cachos de frutos. Não é só um cachinho, nem um frutinho, não. Então fique esperto para servir a Deus. O apóstolo Paulo, Deus tinha um plano na vida dele. E aquele naufrágio não matou Paulo. E quando ele desceu na ilha de Malta, o que aconteceu lá? Correram lá, pegaram os gravetos, 276 presos, o mestre do navio, o capitão, a tripulação, que na Bíblia não fala quantos, mas tem que ter gente para fazer o navio navegar. Todo mundo ali ajudou para pegar um graveto. Paulo foi pegar um graveto, pois uma cobra venenosa picou a mão de Paulo. Tinha tantos para pegar na mão. E foi pegar logo na dele. Por quê? Não é coincidência. É porque Satanás queria acabar, proibir, impedir os planos de Deus. Você entendeu isso? Mas não consegue. O diabo não consegue impedir os planos e os propósitos de Deus. Deus disse, Paulo, você vai chegar em Roma. Haja o que houver. Eu vou te levar em Roma para você testemunhar. Mas deixa eu dizer uma coisa, quando Paulo testemunhou em Roma, morou numa casa alugada ali, e a gente quando passou em Roma, a gente viu lá o local e tal. Pois é, quando terminou o propósito, sabe o que aconteceu com Paulo? Foi decapitado. A tradição diz que ele foi partido ao meio. Morreu. Mas como é que Deus deixou morrer? Porque todo mundo vai morrer, meu irmão. Todo mundo vai ter que morrer. Então, não tem jeito, meu irmão. Ninguém vai escapar disso. Todo mundo vai ter que morrer. Deus concluiu os planos e propósitos na vida de Paulo. E Paulo já sabia disso. E Paulo diz, eu combati o bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a fé. Desde já, a coroa da justiça me está reservada. Não só a mim, mas todo aquele que confia, que serve no Senhor. Você entendeu isso? Eu quero concluir dizendo que esta pandemia, ela está exatamente onde Deus quer que ela esteja. E ela tem os seus limites impostos por Deus. E não vai ultrapassar isso. E Deus jamais vai perder para o diabo. Deus transforma tudo isso e todas as coisas para cumprir os seus planos e propósitos. Você crê assim? Fique de pé, meu irmão. Eu quero dizer para você, Deus tem um plano na sua vida. Eu vou repetir para todo mundo ouvir em alto e bom som. Deus tem um plano na sua vida, meu irmão. Deus tem um propósito na sua vida. E o diabo não vai impedir que Deus cumpra os planos e os propósitos que Ele tem para você, na sua vida e na sua família. Porque quando Deus te salvou, Ele estava de olho na sua família. Por isso que a Bíblia nos revela, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa e a tua família. Creia, meu irmão, creia e acelere esse processo, sendo boca de Deus,
palavra de esperança tem que sair de você, meu irmão, para edificar essas vidas. Comece a orar, fale com Deus aí, fala com Deus, comece a agradecer a Deus por aquilo que você ouviu agora. Não reclama do tempo que passou não, viu? E já está tarde, foi muito, demorou. Não, agradece, porque se não foi para você, foi para alguém que estava aqui e recebeu. Então abra o seu coração, para entender essa palavra, meu querido, e tome decisões para servir ao Senhor. Essa pandemia, ela vai denunciar os medrosos e exaltar os corajosos, e é hora de você mostrar sua coragem, a sua fé, e levar a palavra de esperança e dizer: essa praga vai acabar, essa tempestade está acabando, e nós vamos vencer. Oh Deus Todo-Poderoso, a decisão que nós precisamos tomar diante dessa palavra, diante dessa revelação de Deus, essa decisão está perfeitamente encaixada e combinando com esse cântico que nós cantamos adorando ao Senhor. É a rendição total ao Senhor, para que Ele cumpra os seus planos e propósitos que Ele tem para realizar em cada um de nós. Então deixa eu dizer para você, meu amado, olha, não fuja dos planos de Deus. Deus está trabalhando em você, mesmo nessa tempestade. Ele está guardando você, porque Ele tem um plano na sua vida. Ele quer te usar. Cabe a você se render. Eu quero orar pela sua vida agora. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, recebe, Senhor, a nossa gratidão por essa palavra. Ó Deus, nós te agradecemos e aqui pedimos ao Senhor que o Senhor aplique essa palavra em nossas vidas e nos ajuda, ó Senhor, a entender, compreender e nos render completamente aos teus planos e propósitos, Senhor. Usa-nos, ó Pai, conforme os teus planos e a tua vontade, que é soberana em nossas vidas. Nos enche de fé, essa fé que chama à existência aquilo que não existe, esta fé que nos move à solução dos problemas, meu Deus. Nos abençoa, Senhor, nos ajuda, meu Deus, e nos faz vencer essa tempestade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Deus te guarde. Uma semana de sucesso.